Hey Brainstormers! DJ Joe here! E desculpa o atraso. Eu passei mal o fim de semana inteiro. E o fim de semana inteiro mesmo. Daí eu falei, mano, é melhor eu ficar na cama dormindo do que tentar fazer coisas e não dar certo. E foi isso que eu fiz. E aí hoje eu acordei bem, olha só que bom. E aí hoje a gente vai ter tipo umas 15 aulas. Mentira, duas. E a primeira aula que vai ser agora. E depois vai ter a outra, mas vai ter, tá? Vai ter. E vai ter aula de novo na quarta. Então agora toda segunda e quarta vai ter aula. Então você já pode esperar isso. Então, hoje a gente vai começar a falar de pronúncia. E por que começaremos a falar de pronúncia? Porque é importante. E por que é importante falar de pronúncia? Para sua pronúncia ficar certa? Também, mas não só. O importante da gente falar de pronúncia não é para nossa pronúncia. O importante de falar de pronúncia é para nossa audição. Porque o que a gente ouve não é o que foi falado, a gente ouve o que a gente espera ouvir. E se a gente ouve o que a gente espera ouvir e não o que foi falado, a gente não pode confiar na nossa orelha. E se a gente não pode confiar na nossa orelha, a gente vai confiar no quê? Porque se a gente não vai ouvir o que foi falado de verdade, a gente vai ouvir o que a gente espera ouvir, como que a gente vai confiar na gente mesmo? Não dá. E é por isso que eu tô com esse negócio aqui na lousa, que chama Phonemic Chart, Phonemic Chart, que se a gente for ver, na real, isso daí é só uma tabela que parece com a tabela periódica, que tá mostrando todos os símbolos que representam todos os sons do inglês. Essa tabela, ela é por padrão do inglês britânico, porque o inglês britânico é o padrão do inglês, porque ele nasceu lá. Então, tem algumas coisas nessa tabela que a gente não vai usar tanto, porque a gente lida muito mais com o inglês americano do que com o inglês britânico, mas também, você também não vai precisar decorar essa tabela loucamente, tá? Não precisa mesmo. Eu sei escrever desse jeito aí, mas é só porque eu sou professora e porque esse assunto me interessa demais. Esse é o assunto que eu mais gosto, eu, Joana, mais gosto no inglês. Isso quer dizer que ele é o mais importante no inglês? Não, só quer dizer que ele é o que eu mais gosto. E se ele não é o mais importante no inglês, por que eu tô te mostrando essa tabela então? Uma, pra você saber que ela existe, porque é importante saber que essa tabela existe, porque essas coisas conseguem ajudar muito a gente, mesmo sem você saber essas coisas de fato. Isso é o doido. Então, por que eu tô falando isso? Vamos dar uma olhada aqui, vamos abrir aqui um dicionário. Sei lá, vou pegar aqui palavra, vou pegar alguma palavra que tá aqui, tipo free. Coloquei free ali. Se eu clicar aqui, ó, nesse show YPA, que é mostrar o fonético, alfabeto fonético internacional. Ele me mostra com símbolo esse som. E esses símbolos são esses daqui. Então, se eu sei o suficiente desses símbolos, eu não preciso confiar na minha orelha. E se eu não confiar na minha orelha, eu fico mais... Qual que é a palavra? Segura? Funciona. Eu fico mais segura porque eu sei que eu não posso confiar na minha orelha. E essa aula vai ser uma aula muito mais de conceito do que de inglês de fato. Não por, sei lá, por achar que o conceito é mais importante. É porque se você entender o conceito agora, o resto da tua vida inteira do inglês vai ser mais fácil. Então eu preciso te explicar o conceito. Depois a gente vai ver todas as regras e tudo mais, tá sossegado. Mas a gente vai ver o conceito porque é importante a gente entender o conceito mesmo. Porque inglês, ela é uma língua bizarramente, completamente baseada no som. Ela não é uma língua igual ao português, que ela é baseada... Eu nem sei no que o português é baseado, pra te falar a verdade. Mas o inglês é completamente baseado no som. É tão baseado no som que a forma que as crianças são alfabetizadas em inglês não é do jeito que elas são alfabetizadas em português. Que em português a gente vai juntando letra com consoante, né? Tipo, consoante com vogal, consoante com vogal, consoante com vogal, vai fazendo as famílias. Pelo menos assim que eu lembro de ter aprendido. Se mudou, aí já é outra história. Mas, em inglês, as crianças, elas não são alfabetizadas assim. Elas são alfabetizadas com a letra e o som que a letra dá pra gente. Então, por exemplo, uma criança que tá aprendendo a falar dad, ela vai pegar o som do D, o som do E e o som do D. E aí ela vai fazer d, a, d, dad.
Juro pra você que é assim, é uma coisa de louco. Então, tendo em vista que inglês é uma língua completamente baseada no som e não na grafia, a gente precisa entender o som do inglês pra gente entender por quê. Além de tudo, por que o inglês é do jeito que ele é, por que as pessoas falam inglês do jeito que elas falam e por que é tão estranho. Porque, mano, inglês é estranho. Eu entendo que inglês seja estranho. Eu falo inglês, eu sei que é estranho. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa tabela, vamos entender o que ela tá trazendo pra gente. E se isso for um assunto que te interessar, você me avisa, a gente pode conversar sobre isso loucamente, porque eu adoro falar sobre essas coisas. Além disso, tem uma professora gringa muito boa, muito boa, o nome dela é Rachel. Se você quiser aprender mais dessas coisas, porque esse não vai ser o foco das nossas aulas. O foco das nossas aulas é fazer você falar inglês. Mas se você for um nerdão tipo eu, que acha esse tipo de coisa animal, vê com a Rachel, porque a Rachel é sensacional. Você procura no YouTube Rachel's English. Ela é uma professora gringa, ela é americana e ela só fala de pronúncia. Ela é maravilhosa, mesmo. Eu não falo que muitos professores são maravilhosos, não. Então pode confiar que a Rachel é incrível. Eu vou beber água, tá? Com a sua licença. Porque falar me deixa com a boca seca. Acho que todo mundo, não é mesmo? Então, vamos entender que troço é esse. Deixa eu trazer a Rachel pra outro lugar. Eu vou manter a Rachel aqui na lousa, tá? Por razões de... Eu falei pra você sobre ela, então é interessante eu te manter o negócio aqui. E pronto, tá ótimo. Então, vamos lá, vamos falar dessa tabela aqui. Essa tabela é uma adaptação que eu mesma fiz da tabela normal. E eu fiz essa adaptação porque eu achei que ia ficar bonitinho e ficou, e aí eu gostei. E porque ela também ia ficar com a cara que eu queria dar pra ela, e a cara que eu queria dar pra ela tem tudo a ver com a didática, então, né? Então, isso daí, chart, pra começo de conversa, chart é gráfico, tá? Então, isso daí é um gráfico fonêmico. O que isso quer dizer na nossa vida? Isso quer dizer que essas coisas estão aqui, elas estão colocadas dessa forma em específico por razões de a posição que isso vai ser feito na boca. Deixa eu pegar aqui um outro material que eu tenho. E você tá vendo todo o meu computador, eu tô muito de boas, tô nem aí. Ó, isso daqui é basicamente a mesma coisa que tá lá, só que esse é feio e o meu é bonito. E o nosso é bonito. E eu vou pegar essa figura aqui, super dar uma copiada e vou dar uma colada aqui. Por quê? Porque isso daqui é sensacional. A gente vai falar muito dessas coisas hoje, tá? Porque, assim, uma coisa que eu percebi, Joana, é o seguinte. Quando a gente ouve o som, a gente tenta reproduzir o som. E tudo bem, a gente vai e tenta reproduzir. Quando a gente sabe onde o som é feito na boca, aí a gente consegue fazer o som certo. Essa é a graça de sons. E aqui eu tenho uma figurinha que, se a gente for ver, isso daqui é uma cara cortada no meio, com a diferença que essa daqui tá anatomicamente certa. Quando eu desenho isso daí sempre fica errado, porque eu não sei desenhar. E a gente tem aqui o nariz, lábio, dente, língua, céu da boca, a campainha e a garganta e a passagem do nariz pra garganta. Então, se você não sabia como que é uma boca por dentro, agora você sabe. É como se a gente tivesse cortado a boca assim, ó. E aí você tá vendo, tipo, a parte de dentro. Aqui, nessa foto, a gente tem as coisas, né, da boca. E de vermelho a gente tem onde os sons são feitos. Eu vou manter isso aí, a gente não vai falar muito disso hoje, mas eu vou manter isso aí. Mentira, capaz da gente super falar disso. Eu não sei ainda o que vai acontecer nessa aula, tá? As aulas são assim, elas acontecem e elas ficam ótimas. Eu acho, espero. Então, eu não sei se a gente vai voltar nesse troço aí, mas ele tá aí pra você ver. E aqui a gente vê os sons que a gente tem no inglês e esses sons, eles vêm daqui. Então, vamos voltar aqui nessa tabela bonita pra gente entender, de fato, o que ela tá dizendo pra gente, o que ela tá querendo falar na nossa vida. Então, a gente tem aqui, do azul claro pro semi-roxo, sons de vogais. Então, isso tudo aqui é som de vogal, tá? Então, vou até anotar. Sons de vogal. E o que tá de
laranja, amarelo, sei lá que cor é essa, são sons de consoante. E só de bater o olho, a gente tem mais som de consoante do que som de vogal, certo? Sim. E o que isso quer dizer na nossa vida? Isso quer dizer que as consoantes é que fazem os sons de uma língua, as vogais só juntam os sons das consoantes. Vogal só serve para juntar som de consoante, não serve para mais nada. Ponto. E é sério, é pra isso que serve vogal. E qual que é a pegada desses sons? Eu vou voltar um pouco além do que eu volto quando eu tô dando aula particular, porque eu não te conheço de fato, então eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Como que a gente forma sons nas nossas bocas? A gente usa a boca, o lábio, dente, língua, o tamanho que a boca tá e as cordas vocais e ar para fazer sons. Os sons das consoantes nada mais são do que formas que a gente acha de impedir a passagem de ar por dentro da boca. E as vogais só são formas de juntar uma consoante na outra, e isso é sensacional. Então, a parte das consoantes é mais importante do que a parte das vogais, e vai ser isso que a gente vai focar hoje. E por quê? Porque as vogais são a parte que vai mudar de sotaque para sotaque. As vogais é o que muda, geralmente, de sotaque para sotaque, de americano para britânico, para australiano e assim por diante. Pouca coisa de consoante muda, pouca coisa mesmo. Então, a gente consegue focar super na consoante e fazer uma base de som legal na nossa cabeça, porque aí, com o tempo, a gente passa a entender todos os sotaques, porque a gente vai entender da onde essas coisas todas vêm. Eu acho isso mó legal. Então, a gente não vai olhar muito para as vogais hoje. Eu quero só, mostrar o que essa tabela diz pra gente conseguir aplicar, não aqui, pra gente conseguir aplicar quando a gente estiver vendo. Deixa eu trocar aqui que esse aqui é melhor. Quando a gente estiver vendo símbolo fonético, tá? E por quê? Porque se a gente souber algumas coisinhas daquela tabela, a gente tá linda e maravilhosa. Então, vamos falar delas. Vamos falar aqui das vogais rapidão. A gente tem aqui no azul claro as vogais que são um som só, de roxo barra azul mais escuro, as vogais que são duas vogais juntas. Ou seja, som de duas vogais juntas, som de uma vogal só. Azul claro, uma vogal só, azul escuro, duas vogais juntas. Então, se a gente olhar aqui, a gente percebe que várias delas têm esses dois triângulozinhos, tá vendo? Que são esses dois triângulozinhos? Toda vez que você vê um símbolo que seja parecido com uma vogal e tenha duas bolinhas ou dois triângulozinhos, essas bolinhas, elas vão intensificar, elas vão aumentar a força do som. E o que isso quer dizer na minha vida? Isso quer dizer que se eu vejo essas coisinhas, eu sei que vai ser um som de I, por exemplo, forte. Então, se a gente for ver aqui, no free, a gente tem exatamente esse símbolo. Deixa eu dar um pouquinho maior para você ver melhor. A gente tem exatamente esse símbolo. Free, I. Então, a gente tem um som forte por causa dos triângulozinhos ou das bolinhas. Depende, tá? Tem gente que faz triângulozinho, tem gente que faz bolinha. Outra coisa importante, toda vez que a gente for falar de símbolo fonético e de transcrição fonética, que é símbolo fonético é isso, a transcrição fonética é isso aqui. Isso daqui é a transcrição fonética dessa palavra. Toda vez que a gente for falar disso e toda vez que eu for escrever alguma coisa disso, eu vou colocar entre chavinhas ou entre barrinhas. Eu vou colocar entre barrinhas, na verdade, porque é o padrão linguístico, tá? Colocar entre barrinhas. Como os dicionários fazem o que querem, eles colocam o que eles querem. Tanto que esse dicionário aqui, ó, ele faz o que ele quer. Tá vendo, ó? Ele literalmente faz o que ele quer. E essa transcrição aqui nem tá certa, tá faltando as bolinhas. Pra ver transcrição fonética, eu, Joana, uso o Word Reference. Tanto faz português e inglês, quanto inglês monolíngue, ele dá tudo igual. Quer ver, ó?
mesma coisa. Então, não importa se ele tá, tipo, só no português, ou se ele tá no português inglês, ou se ele tá só no inglês. Ele vai te dar a transcrição fonética, é isso que é importante. E por que que isso é importante? Porque a gente não pode confiar no que a gente ouve. Eu vou mostrar isso pra você logo menos, não se preocupa, isso vai ser o que eu mais vou te mostrar quando a gente estiver falando de pronúncia, que você não ouve o que foi falado de fato. Eu sei. É um absurdo, você não pode confiar em você mesmo. Eu sei. Eu também fiquei muito brava quando eu descobri isso. Foi horrível. E eu já era professora. Então, vê o lado bom, você tá descobrindo na hora certa. Eu fui descobrir depois, coitados dos meus alunos de antes. Mas, enfim. Então, se você vê esses dois negocinhos, são um som de vogal forte. Fim. A gente não vai falar dos sons de vogais, vamos falar dos sons de consoante. Então, se a gente for ver aqui nos sons de consoante, a gente tem um P, um B, um T, um D, um T, sei lá, um D, sei lá, um K, um G, certo? E se você reparar, a gente tem eles em branco e em preto. E por que que eu deixei em branco e em preto? Pra gente ver uma diferença maravilhosa que tá mostrada aqui, ó. A gente tem o conceito de voiced e unvoiced. Voiced e unvoiced vem da palavra voice. E voice, que a gente fala voice, isso daqui não é símbolo fonético, tá? Se eu fosse escrever isso em símbolo fonético, seria assim. Voice. Será que eu acertei? Não precisava ter colocado os tentem aqui, mas é que eu chamo as bolinhas. É porque assim, ó, eu vou ser sincera. Eu dou apelido pros símbolos fonéticos. Eu não chamo eles do sem. Tipo, só um deles tem nome, mas eu não chamo eles do jeito que eu deveria chamar eles. Eu sempre dou apelido pra eles. E os dois pontinhos, os negocinhos, eu chamo de tenten, que é aquele negócio do japonês. Porque na época que eu tava estudando isso, eu tava estudando japonês também. E aí ficou junto. E aí eu falo tenten. Então, tipo, eu só errei isso daqui, olha só. Nem errei. Então, voice é voz. E se voice é voz, se eu falo voiced, eu tô falando que o negócio tem voz, ele foi vozeado. E se eu falo unvoiced, por causa do un, eu tô negando o que vem depois. Então, unvoiced seria não vozeado. Ou seja, um som que é voiced, eu vou usar a corda vocal. Um som que é unvoiced, eu não vou usar a corda vocal. Esse é um dos conceitos mais importantes dessa aula, tá? Mesmo. É realmente um dos conceitos mais importantes da aula. Então, eu vou repetir ele, porque ele é muito, muito, muito importante. E aí, se você não pegar mesmo depois de eu repetir, você volta o vídeo, tá? Voiced é quando a gente usa a corda vocal para fazer o som. E unvoiced é quando a gente não usa a corda vocal para fazer o som. Eu sei que isso tudo parece bizarro, mas eu juro pra você que não é. Vou te mostrar isso na prática. Duas palavras em português, e eu quero português mesmo, pra você ver o que eu tô falando. Porque eu não quero... Como é que é o nome disso? Eu não quero te forçar a falar inglês ainda, eu não quero te fazer falar inglês ainda, eu quero que você entenda o conceito primeiro, tá? Porque a partir do momento que a gente entende o conceito, o resto flui. Mas é extremamente importante entender o conceito. Então, eu coloquei ali faca e vaca, duas palavras em português, sem nada de incrível, certo? E se a gente for ver, ó, o F tá aqui e o V tá aqui, certo? Então, o F tá branco, ele tá no negócio do unvoiced, a gente sabe que unvoiced é sem corda vocal, e o V tá de preto, ou seja, o V é voiced, ou seja, o V tem corda vocal. Então, vamos fazer assim. Bota a mão na garganta, tipo, de verdade, eu peço mesmo pra você fazer isso porque é louco, porque você percebe na hora e aí o conceito entra na cabeça. É incrível. Bota a mão na garganta e segura o V do vaca. Tipo assim, ó. Vaca. Você viu o tanto de tempo que eu segurei o V? Então, nesse tempo que você segurou o V, não precisa ser tanto tempo, pode ser menos, tá? Pode ser vaca. Me fala, você não vai conseguir me falar, mas percebe se a sua garganta vibra ou não vibra no V. Vaca. 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 A minha garganta vibra. Vamos fazer a mesma coisa pro F. Faca. Faca. Cadê a vibração?
Vibração sumiu do seu também. Se não sumiu, você tá fazendo som errado, tá? Você não sabe fazer nem som de, né, nem som de F nem de V. Então, o F e o V, eles são um par. E por que eu tô falando que eles são um par? Fala faca e vaca, faca, vaca, faca, vaca, faca, vaca. E vê se tem alguma diferença de movimento na tua boca pra falar qualquer uma das duas. De verdade, fala aí. Eu vou te dar 2 segundos pra falar enquanto eu bebo uma água. Viu que não tem diferença? O movimento é o mesmo. Faca, vaca. A única diferença das duas palavras é que o F não vibra e o V vibra. A única diferença das duas palavras é que o V é voiced e o F é unvoiced. Essa é a única diferença das duas palavras. Porque essa é a única diferença do F pro V, porque o resto da palavra é igual. Então, se a gente olhar aqui na nossa tabela, a gente vê que o P é um par do B, que o T é um par do D, que o TH é um par do J, que o K é um par do G, que o F é o par do V, que o S é o par do V, que o S é o par do Z, que o Sh é o par do J. Porque essas coisas representam sons, não letras. Então, o P que eu falei não é pé. P, P, B, T, D, Ch, J, K, G, F, V, S, V, S, Z, Sh, J, U, R, W, Y. E todos esses aqui, ó. Eu fico orgulhosa de saber isso, tá? Desculpa. Você não precisa saber isso mesmo. Eu preciso saber, você não. Então, esse conceito de voiced e unvoiced é uma das coisas mais importantes dessa aula. Mesmo. Porque isso dá muita vazão para as outras coisas, para as outras regras de pronúncia. Porque o que acontece? As regras de pronúncia, na verdade, elas não são regras. Você não precisa seguir as regras que eu for te passar. Eu preciso te passar essas regras porque as outras pessoas vão falar dessa forma, mas você não precisa falar dessa forma necessariamente. Por quê? Porque essas regras existem para ficar mais fácil da gente falar. As regras que eu vou te passar não são regras porque ninguém virou e falou tem que ser desta forma. Algumas sim, mas a grande maioria não. E se ninguém virou e falou tem que ser desta forma, não tem que ser desta forma. Então, as regras são uma análise da forma que as pessoas fazem esses sons em específico. Que aí você decide se você vai falar dessa forma ou não. Eu decidi falar dessa forma porque eu sou professora. Eu preciso ter a pronúncia boa. Você não necessariamente. Você pode ter um sotacão absurdo de brasileiro e tá tudo bem se todo mundo conseguir te entender. Acabou o seu problema. Então, se tá tudo bem você ter esse sotacão, por que eu tô perdendo meu tempo gravando uma aula pra você falando sobre isso? Porque você vai precisar ouvir as pessoas, e para ouvir as pessoas a gente precisa identificar os sons, porque se a gente não identifica o som, o que acontece na nossa cabeça? O nosso cérebro, ele tá o tempo todo analisando o que os nossos órgãos sensoriais estão dando para ele, órgão sensorial, visão, tato, olfato, audição, tal, cheiro, etc. Então ele tá pegando todos esses estímulos o tempo todo para entender o que tá acontecendo ao nosso redor, para deixar a gente segura. Beleza. Como é muito estímulo o tempo todo, o nosso cérebro, ele deu jeitos de cortar caminho. E esses jeitos de cortar caminho são essenciais para que a gente viva bem, porque é muito estímulo ao mesmo tempo. Só que ao mesmo tempo é ruim quando a gente está aprendendo uma língua nova. Por quê? Porque quando o cérebro corta esse caminho, a gente precisa necessariamente entender o caminho que ele fez.
Porque quando ele corta o caminho e ele pula para conclusões, não é assim que a gente fala em português. Como que a gente fala jump to conclusions em português? Eu não sei. Quando a gente toma conclusões precipitadas, é o nosso cérebro fazendo essas coisas. Sabe, tipo, ilusão de ótica? Ou vestido que é verde e azul, sei lá que cor que era, amarelo e azul, X. Mas sabe, essas coisas é o cérebro tentando entender o que tá lá quando tem alguma coisa que tá conflitando. E o que acontece com relação aos sons? Dos sons do inglês, e por que eu comecei a falar do cérebro? Dos sons do inglês, a gente tem pouquíssimos que são iguais ao português. Iguais, tá? Presta atenção nessa palavra. A gente tem pouquíssimos que são iguais ao português. Só que a maioria deles é muito parecida com o português. Muito parecida é bom, mas é horrível. Por quê? Porque o nosso cérebro ele vai achar que foi falado o som que a gente espera ouvir e o som que foi falado não foi o que a gente ouviu, porque o nosso cérebro ouviu o som, ele interpretou que, nossa, esse som tá super perto desse. Provavelmente a pessoa tentou fazer esse som, só que ela fez esse. Então, vamos esquecer desse som e já interpretar que foi esse. É isso que acontece dentro do cérebro. E isso é um inferno, porque isso faz com que a gente não possa confiar na gente pra ouvir. E se a gente não pode confiar, ferrou. A gente precisa de um outro tipo de estímulo. Por isso que a galera inventou os símbolos fonéticos. E esses símbolos fonéticos, eles não são só do inglês, tá? Esses símbolos fonéticos são internacionais. O nome disso daí, se você quiser nerdar, é IPA, International Phonetic Alphabet. IPA, tá? Então, se você quiser pesquisar sobre isso, tem... A página da Wikipedia sobre isso é maravilhosa, assim, de verdade. Ela é muito, muito, muito maravilhosa. Então, qual que é o esquema dos símbolos fonéticos? Eles existem para nos ajudar, ponto. Porque a gente não pode confiar no som que a gente ouviu, porque o nosso cérebro vai aproximar do som que ele acha que foi falado e que não necessariamente foi o som que foi falado porque é outra língua, só que não avisaram pro nosso cérebro que outra língua tem sons diferentes. E mesmo se avisassem, ele não ia saber porque ele não tem esse repertório de sons. É uma loucura. Estudar pronúncia é uma loucura, porque quando a gente estuda pronúncia, a gente estuda som. E se a gente estuda som, a gente não fala só de fala, a gente fala de fala e de audição. Então, essa aula, ela é extremamente importante pro seu speaking mas mais importante ainda pro seu listening. Então, se você tem problema de listening, se você não consegue entender as pessoas falando, é por causa das coisas que eu vou te ensinar aqui, agora, hoje. Uau, que bonito, né? Isso que eu falei agora. Deixa eu ver como a gente tá. A gente ainda tem meia hora. Legal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pausar aqui rapidinho, eu já volto, pra você vai dar na mesma, porque tem uma gata louca em cima da mesa querendo fazer coisas. 2 segundinhos, tá? Aproveitei e fiz café. Então, já que a gente já entendeu o conceito, porque de fato agora a gente já entendeu o conceito. Deixa eu só ver se isso tá gravando mesmo. Tá gravando. É porque eu já fiz isso de achar que tava gravando e não tava, e ficar falando sozinha. É muito chato. Mas enfim. Agora que a gente já entendeu os conceitos que a gente precisa entender, é regra, mas não é regra. 2, o mais importante até agora, voiced e unvoiced. Com vibração da corda vocal e sem vibração da corda vocal. São as coisas mais importantes até agora. E eu quero fazer mais um conceito, que na verdade não é tão um conceito, mas já em inglês de fato, mas tá os dois juntos, então é uma ótima transição do conceito pro inglês de fato. Não é à toa que é por isso que a gente vai fazer isso agora. Então, eu vou escrever aqui uma frase super de boa, super normal, nada de incrível, pra gente ver uma coisa muito específica. Se você já viu todos os vídeos que eu fiz no YouTube, que eu duvido, porque tem vídeo pra cacete lá, você já deve ter visto, inclusive, esse exemplo, porque eu gosto muito desse exemplo. Se você não viu, que ótimo, você vai ver agora. Essa frase quer dizer
eu quero ir lá, beleza? E se a gente for perceber, se a gente for ver o conceito disso daí, qual que é a pegada master, não só do inglês, mas a gente faz isso no português também. A pegada master é a seguinte: a gente só pronuncia direito em português as palavras que estão trazendo conteúdo. As palavras que não estão trazendo conteúdo, a gente caga a pronúncia inteira. Fato, a gente faz isso. E essa mesma coisa vai acontecer no inglês. Como assim, Joana? Que troço doido. Então, porque o que acontece é o seguinte. Tocou meu sinal porque essa hora eu tava lá fazendo café. O que acontece é o seguinte. A gente só pronuncia certo o que traz conteúdo. O que não traz conteúdo, a gente caga. E aí, como você tá querendo aprender inglês, qual é a sua primeira reação? Não para essa frase, mas a sua primeira reação para falar inglês. Ela é basicamente o seguinte: eu vou pronunciar todas as palavras perfeitamente, porque isso vai fazer com que o meu inglês fique bom. Certo? Errado. Não. Se o seu inglês ficar bom, você tem que falar ele cagado. Bem-vindo à pronúncia do inglês. Porque se você falar certo, você vai ficar igual a moça do GPS falando, e nunca é legal ser a moça do GPS pra falar. É sério, mesmo, não é legal ser a moça do GPS pra falar. Então, a gente precisa entender um conceito muito importante. Ele é chamado de content words e... eu esqueci o nome do outro. Function. Que absurdo. Function words. Que absurdo! Que absurdo eu ter demorado tudo isso pra lembrar do nome do function words. Mas enfim, acontece, tá vendo? As pessoas esquecem coisas, faz parte. Eu faço isso todo dia, eu ensino isso praticamente todo dia e eu esqueci o nome do negócio que eu ensino todo dia. Normal, acontece. Então vamos entender aqui. Content quer dizer conteúdo. E function quer dizer função. E word é palavra. Ou seja, a gente tem dois tipos de palavra quando a gente está falando sobre pronúncia. A gente tem as palavras que trazem conteúdo, as palavras que são de content, e as palavras que trazem função, as palavras que estão lá, porque a língua diz que elas têm que estar lá, mas elas não estão adicionando conteúdo. Como assim? O que eu vou fazer? Eu vou pronunciar essa frase aqui igual um nativo pronunciaria. E você já vai ter um trabalho para fazer. O seu trabalho vai ser ouvir o que eu tô falando e identificar quais palavras eu vou pronunciar certo. Pronunciar certo, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pronunciar cada uma dessas palavras para você saber como é a pronúncia certa de cada uma delas, isolada. E aí, depois, eu vou falar a frase inteira e eu quero que você me fale qual ou quais dessas palavras eu pronunciei certo. Beleza? Então, ó, a pronúncia dessa daqui é I. Dessa daqui é want, to, go, there. Beleza? Então, essa é a pronúncia que o dicionário diz que a gente precisa fazer, que o dicionário diz, que eu digo que os símbolos fonéticos estão lá, mostrando pra gente o jeito certo de pronunciar. Então, trazer um pouquinho mais pra cá pra eu ter certeza que eu não tô aparecendo, que eu não tô na frente. É muito difícil isso. Eu ainda vou me acostumar com isso. Eu marquei que eu tô, acabando aqui assim, mas eu não sei se eu tô certa. Então, eu vou pronunciar isso daí do jeito que o nativo falaria, beleza? Vou pronunciar várias vezes com vários tons diferentes, com várias cadências diferentes, rápido, devagar, criança, adulto, velho, gente feliz, gente triste. Eu vou pronunciar de várias formas diferentes pra você ver que não é a forma, não é o que a gente tá querendo passar. Se liga. I wanna go there. 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 Então aqui a gente tem, ó. O que eu pronunciei direito? I wanna go there. O que eu ouço que eu pronunciei direito é go
e there. Se você ouvir o why, eu até deixo passar. Mas esse pedaço aqui, eu não ouvi T nenhum na minha fala. Wanna go there. Não ouvi nenhum T aí. Então, eu não pronunciei esses T's, concorda? Então, você viu que o que eu pronunciei direito, de fato, foi isso daqui? Foi o go e o there? Por quê? Porque imagina uma criança de 1 ano que tá aprendendo a falar. Ela não vai te falar a frase inteira, ela vai te falar a palavra-chave, a coisa específica que ela quer. Então, se é uma criança que tá falando, ela não vai simplesmente falar isso daqui, ela vai direto já, go there! Certo? Por quê? Porque o conteúdo da informação que eu quero passar, a parte importante de fato, a informação que eu quero passar, ela tá aqui e não aqui. Isso daqui, todo esse primeiro pedaço aqui, é necessariamente uma combinação de function words. Ah, tá. Então, eu caguei toda a pronúncia disso daqui e só pronunciei certo as palavras que trazem conteúdo. Sim, é assim que se fala inglês. Esse é o jeito de se falar inglês. Inclusive, eu vou deixar linkado um vídeo para uma cena de um seriado que eu gosto muito. Eu assisto ele, tipo, todo dia pra dormir. Ele chama The Office. Escreve assim. Ele não tem no Netflix. Ups, foi mal. The Office. Ele não tem no Netflix. Eu vou deixar linkado aqui na aula mesmo. Porque tem essa cena específica no YouTube e eu vou deixar lá. Eu só vou explicar mais ou menos o que acontece na cena pra você, tipo, se você não conhece o seriado, você não ficar perdido lá no rolê. É uma cena que é sobre o Kevin. O Kevin é o burrão do escritório, basicamente. Porque esse seriado é um seriado de... como é que é o nome daquilo que as pessoas fazem? Caricatura. É a forma caricaturizada, extrapolada das personalidades que se encontra num escritório normal. E o Kevin é o burrão do escritório, porque todo escritório tem um burrão. Toda empresa tem um burrão. Sempre. Aquela pessoa que sempre fala, nossa, mano, não dá pra pedir nada pra essa pessoa. Sempre tem. Eu sei que você tá pensando na pessoa aí, na sua vida, mas sempre tem essa pessoa. E aí, o que acontece? Esse cara, ele é o burrão do escritório e ele decidiu que ele só ia falar content words. E a cena inteira é dele falando em content words e as pessoas brigando com ele porque ele tá falando em content words. E por que eu quero que você assista isso? Pra você ver que se uma pessoa se comunica só com content words, ela consegue se comunicar. Ela se comunica bem? Não, mas ela consegue se comunicar. Pausa aqui agora, assiste o vídeo, ele tá aqui embaixo mesmo, assiste lá. E aí volta aqui pra gente falar um pouco mais disso. Vou te esperar. Ok, deu tempo, né? De pausar e despausar, assistir lá e voltar. Beleza. Então você viu que... Beleza, teve um pouco de duplicidade, teve um pouco de as pessoas não entenderem o que ele quis dizer, mas 90% do que ele disse foi entendido na hora que ele disse. E por que eu quis que você assistisse essa cena? Porque ele só se comunicou com as palavras que seriam pronunciadas direito. As palavras que seriam pronunciadas zoado, ele virou e falou... Foda-se, não vou pronunciar certo. Não vou simplesmente falar. Simplesmente não vou falar, porque eu vou economizar tempo. Então, esse conceito é o segundo conceito mais importante da aula para você saber. Não pronuncia tudo certo. A pronúncia certa do inglês é errada por natureza. Tem palavras que a gente vai pronunciar errado em 99% das vezes que a gente vai falar a palavra, porque ela quase sempre vai ser uma function word e não uma content word. Você não precisa saber esses nomes, tá? Porque a partir de hoje eu vou começar a chamar de palavra que a gente caga e palavra que a gente pronuncia certo. Porque eu acho que nomes não vão te ajudar em nada. Mas se você quiser saber mais sobre isso, tá o nome aí, porque eu tenho que pensar em todos os estilos de aprendizado. E a pessoa que pesquisa também merece querer saber as coisas do jeito que ela quer saber. Então, eu vou pronunciar de novo isso daí do jeito que eu falei. I wanna go there. Só pra gente ver aqui o que aconteceu. I wanna go there. I wanna go there. Vou até mudar a cor aqui do rolezinho pra ficar mais... bonitinho. Então, se a gente for ver o I, eu pronunciei I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I
I wanna go there. I wanna go there. I wanna go there. E aí, o que aconteceu? O want e o to juntou em um wanna. I wanna go there. E o go e o there eu pronunciei certinho. I wanna go there. I wanna go there. Então, você viu? Foi isso que aconteceu. E por que isso aconteceu? Porque eu posso pronunciar o to todo cagado, porque ele tá aqui, porque ele é uma palavra de função. Eu posso pronunciar o want todo cagado, porque ele tá aqui. Ele, apesar de ser o verbo principal, ele não tá trazendo a informação que eu quero passar na minha frase, certo? Então, é um monte de coisa junta que faz a fala. E a gente vai estudar isso, de uma forma... Eu sei que isso parece a coisa mais complicada do mundo. Eu sei que parece, eu sei. Eu lembro que eu tive essa sensação quando eu comecei a aprender essas coisas. Quando eu comecei a aprender essas coisas, não foi comigo explicando, não. Foi nisso daqui direto e, tipo, se vira maluco, sabe? Foi um troço bem difícil. Então, isso daqui, eu sei que parece ser muito difícil. Parece ser a coisa mais complicada da vida. E eu vou te falar, não é. Porque... essa é uma daquelas coisas que é muito mais complicada a teoria do que a prática. Porque a teoria disso, ela vem da prática. E a língua, na verdade, teoria vem da prática normalmente. Porque a gente fala, a gente faz as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser. E aí chegam os linguistas para estudar o que a gente decidiu fazer. É basicamente isso. Então, isso é uma coisa que é muito mais difícil na teoria do que na prática. Mas eu preciso te passar essa base de teoria pra gente conseguir entender a prática melhor. E não é nem que, tipo, você vai precisar saber tudo isso que eu te falei. Não. O que você precisa saber é que tem palavra que a gente vai pronunciar certo, tem palavra que a gente vai cagar a pronúncia. Ou seja, a gente não vai pronunciar o negócio inteiro certo. Coisa número 1. Coisa número 2. Tem som que vai ter vibração de corda vocal e tem som que não vai ter vibração de corda vocal. Até agora é isso que eu preciso que você guarde disso. Mentira, e mais uma coisa. Só mais uma que eu preciso que você guarde. Que tem um conjunto de sons... um conjunto de símbolos que representa sons que eles podem te ajudar a saber a pronúncia de alguma coisa, porque a gente não ouve o que foi falado, a gente ouve o que a gente espera ouvir. Então, essas 3 coisas são as coisas que eu preciso que você guarde desta aula, ok? A gente não ouve o que foi falado, a gente ouve o que a gente espera ouvir, e por isso a gente precisa de símbolos que representem sons. A gente tem... sons que são feitos com vibração da corda vocal e sem vibração da corda vocal. E 3, nem tudo a gente vai pronunciar certo. Pelas razões que eu já mostrei pra você. Então, essa aula vai terminar aqui, porque a próxima aula, já que eu te dei uma aula de conceito, a próxima aula a gente vai começar com as regras de fato. Então, essa aula vai ficar com um pouquinho menos de 1 hora, mas, entretanto, contudo, todavia... as outras ficaram com mais de 1 hora, então quando a gente for somar o negócio, você sempre vai ter mais do que o tanto de hora que eu falei que você teria. E passou um caminhão, então eu vou repetir. Se a gente for somar todas as horas do mês, você sempre vai ter mais do tanto de hora que eu falei que você teria. E porque eu não sei calar a boca. Acho que deu pra perceber. Então, eu vou parar essa aula agora. Esse troço aqui vai ficar disponível pra você, eu vou diminuir ele e tudo mais. Não, mentira, eu vou começar aqui mesmo, nessa folha aqui, os negócios. Então, já que a outra aula já vai entrar hoje, eu já vou disponibilizar isso daí já com o outro pedaço da aula. Com a outra aula, beleza? Então, essa é a aula 6, 7 e 8. Essa lousa vai ser da aula 7 e 8, tá? Então, é isso por agora. Logo menos vai entrar uma outra aula, então... segura aí que daqui a pouco a gente tá aqui de novo. E aí depois de novo vai entrar na quarta-feira, beleza? Então você se cuide, não faça nada que eu não faria até daqui a pouco. E a gente se vê logo menos. Logo menos estamos aqui de novo!